Sejam muito bem-vindos ao FNXcast, mais um episódio diretamente da FEICOM 2026. E hoje eu tô aqui com um parceiraço de negócio, um amigo, um cara incrível, referência no mercado, Luiz da Orca Distribuidora. Uma salva de palmas aqui. Obrigado. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom. Luizão, obrigado aí por ter topado o desafio do podcast, de ter vindo aí compartilhar a sua história. Opa, cara, eu que agradeço, né, poder estar aqui com você, né? E eu acho que fazer parte do seu momento, que você hoje é um cara que está em evidência, né? É um cara que está buscando algo diferente no mercado, pôr na cara realmente, né? Que eu acho que é a mudança do mercado que está pedindo. E te dar parabéns por tudo isso aí que está acontecendo, né? Obrigado, meu irmão. Obrigado, eu fico feliz porque você é referência. O Luiz, eu conheci ele há não muito tempo atrás, mas todas as vezes que a gente se encontra, é muita troca, é muito aprendizado. E eu sempre falo, pô, a gente convive com pessoas que têm a mesma visão, que busca crescimento, que tem humildade, que quer se desenvolver. Você tá num ambiente como esse, te força a você ser bom, né? Te joga pra cima. Eu acho que o mercado ele tá mais exigente, né? E eu acho que essa parte do crescimento, essa parte da aceitação vai depender muito do que você está fazendo hoje no mercado, né? Do que você passa, da credibilidade que você tem, da sua honestidade, né? E da sua parceria, que hoje é o que está faltando no mercado muito, é essa seriedade, né? E eu vejo que as pessoas acabam que elas se desmotivam no longo prazo, né? Então, por exemplo, eu vejo que mas isso daqui tá desafiador, mas isso daqui não é pra mim, coloca muito obstáculo. E a verdade é que se você quer alguma coisa de verdade na vida, isso não vai ser fácil, vai ter um preço, vai ter que correr atrás, vai ter que fazer acontecer. Eu acho que as outras pessoas podem ter tido algo fácil, eu ainda não tive, né? Então tudo que aconteceu com a gente foi com muito trabalho, com muita dedicação. Então hoje eu enxergo dificuldade do mercado, sim, com certeza, como todos os outros, mas enxergo muita oportunidade. Né? Nós, principalmente, crescemos muito mais na crise do que na época da bonança. Por quê? Porque sempre investimos mais, corremos mais na época da crise, e isso tem nos trazido um resultado muito grande, porque a maior parte fica em casa. Quem está no campo é o que vai colher, né? Eu enxergo muito isso. Eu falo pro pessoal do meu time, ou a gente reclama ou a gente tem resultado. Os dois não dá para fazer. Se para tudo a gente for ficar procurando uma desculpa, colocar um obstáculo, as coisas não fluem, né? Então tem que batalhar, tem que correr atrás, acordar cedo, dormir tarde. Cara, hoje, assim, falando sobre isso, eu vejo o que você está fazendo. Você está fazendo algo diferente. Então você mudou a sua empresa, você pôs a sua cara no negócio, você tem feito algo diferente. Por isso o seu sucesso. Então, qualquer empresa ou pessoa que continuar na mesma pegada, com esse mercado, com esse mundo de hoje, vai estar fora do negócio, né? Eu acho que tudo que você vai colher é o que você vai plantar. Talvez mais rápido, talvez mais longo. Mas vai acontecer, se você plantar direitinho, trabalhar, ele vem. Vai embora, né? Luizão, eu vejo assim, a sua empresa hoje é uma referência na distribuição. Você tem um modelo de gestão, uma força comercial muito, muito grande. Mas antes de falar de negócios, eu queria conhecer um pouco mais do Luiz fora da empresa. Eu não conheço tanto sua história e tenho certeza que a gente vai tirar aprendizados. A gente é um pouco mais resguardado nisso, né? Mas assim, é uma história bastante luta, né? Se a gente for falar, por exemplo, do grupo, né? Hoje nós temos a WB Componentes, que foi a fundadora da parte que é do segmento automotivo, e na época a gente trabalhava com o segmento automotivo e tinha algumas itens da linha de construção. E quando a empresa passou por um novo prédio e tudo, ela iria parar com essa linha. E eu sempre fui apaixonado da linha de construção. E junto eu e o Silvio, né, a gente comprou esse desafio e começamos a empresa com 500 itens. Fomos para um galpão pequenininho, cara, uma mão de obra, né? Então era loucura aquilo, sabe, aquela briga. Era o Silvio dentro da empresa, eu pegava 3, 4 pastas, punha dentro de um ninho, ia bater lá no Pará, no Maranhão, em tudo quanto é lugar, contratar, vender, colocar uma pessoa e partir para outra região. Você saía de Goiânia e de carro, era isso mesmo. Então, assim, foi muito desafiador. Hoje, você vê as pessoas, como que eu vou dizer, não tem garra, não tem gana, não tem emoção.
Eu fui educado que a venda era emoção, você tinha de vibrar para um pedido que você tirava, um cliente você conquistava, né? Então a gente tenta passar isso muito hoje para o nosso representante. Ô, Luiz, mas isso muda o jogo. Eu acho que vendas continua sendo isso. Tem que ter energia, tem que ter entusiasmo, porque é desafiador. E é bom demais quando você visita um cliente, você tira aquele pedidão tal. Às vezes eu vou visitar com um vendedor tal, a gente entra lá, fecha a venda, pô, cumprimento, etc. Aí quando chega no carro, aí faz aquela comemoração lá, boa, fechão. Então, mas é isso que faz parte. E eu acho assim, como é que eu vou dizer para você? Hoje o cara está correndo atrás de um pedido grande. Mas o cliente pequeno, ele se torna grande. Então eles não estão dando valor para aquele cliente pequeno. O que está faltando hoje muito no mercado, na minha opinião, é esse contato, essa afinidade com o cliente, essa aproximação. A maior parte dos representantes hoje acha que vender é pelo celular. Não tem mais um relacionamento com o cliente. Isso afastou muito. E eu hoje acho que o cliente está carente disso, dessa aproximação, de um cara que seja um consultor, não só um vendedor. O cara que chega lá e sabe falar com ele um pouquinho de política, um pouquinho de cada segmento, que tem orientação até no próprio negócio dele. Porque o representante comercial, ele é um cara que está em todos os segmentos. Eu aprendi uma coisa, um representante comercial, ele é uma pessoa pública. Ele dá com as maiores contas da região. Então, ele tem um conhecimento muito grande que ele pode levar um aprendizado para qualquer tipo de cliente. Concorda? E hoje a gente não vê isso nos representantes comerciais. Simplesmente eles estão entrando, querem tirar um pedido e simplesmente não tem mais relacionamento, não tem vínculo com o cliente. Se voltar isso atrás, é o que a gente aprendeu e tudo, eu acho que tomaria um novo rumo. Né? Todo mundo fala da área digital, que está indo para isso, mas eu ainda acredito muito nesse relacionamento, nesse vínculo, nessa aproximação, né, que eu acho que é o diferencial. Eu aprendi assim e acredito muito nisso. É a mesma linha que eu também penso. Porque assim, imagina que hoje eu chegasse para você e perguntasse, pô, produto, seus concorrentes têm um produto tão bom quanto o seu? Provavelmente sim. Pô, condição de preço? Provavelmente tem condição de brigar um ou outro, tem uma diferenciação, é claro, mas ser você, não tem como. O pessoal pode copiar a sua campanha, a sua estratégia, copiar o que acontecer, mas ninguém vai ter a sua essência. E essa parte do relacionamento eu acho fantástico, porque a pessoa compra porque você transfere uma confiança para ela. Então você senta ali na mesa e acho que as pessoas estão um pouco até cansadas de falar de produto. É lógico que o produto tem que ser bom, é obrigação o produto ser bom. Mas, pô, tem que falar de negócios, tem que falar de cultura, tem que agregar valor para o cliente, né? É justamente o que eu estava falando para você. Então, vamos pegar o seu exemplo? Quantas vezes você me visitou para me se tornar seu parceiro? Você investiu, você buscou, isso começou a acontecer, né? Quantos que faz uma, duas, três visitas e não volta mais? Ah, esse cara nunca vai me comprar. Ele não investe no cara, ele não faz nada. Então, assim, hoje eu enxergo esse mercado... como é que eu vou dizer para você assim, muito carente de pessoas. Nós estamos hoje passando uma fase muito difícil de material humano. Hoje você não acha um representante comercial para o campo porque ele não tem compromisso, ele não quer acordar cedo, ele não quer parar tarde, ele não conhece o produto que vende. Como é que você vai vender uma coisa que você não conhece? Você não sabe explicar, né? Então a gente vai fazer uma reunião hoje. A gente usa falar o seguinte, a Orca ensina o cara até pegar na mão, mas é verdade. Até isso eu acho que a gente tem de buscar. Porque isso era feito antigamente. Chamar o cara pelo nome, pegar na mão do cara, né? Uma coisa simples. O representante não sabe a data de aniversário do melhor cliente dele. Eu acho isso um absurdo, porque eu fui educado totalmente diferente, né? Eu anoto na agenda. Totalmente diferente. Mas é isso. Mas hoje o celular tem tudo, ajuda, né? Então, se o cara se programar hoje a gente não enxerga mais essa dedicação, essa busca de aprendizado, como é que eu vou dizer para você assim, conhecimento, né? Se você lança uma mercadoria, o cara não tem a curiosidade nem de entrar no TikTok, num Google, de nada, de fazer uma pesquisa para saber o que ele tem na mão para poder trabalhar. Ele deixa isso, é a responsabilidade da empresa. E é ele que tem de buscar isso. Quem tem que buscar esse conhecimento, esse aprendizado é ele. Então, esse hoje é o
matéria humana que nós estamos faltando, na minha opinião, né? É um cara que busque algo diferente, que dê um atendimento diferente para o cliente. E eu acho que é um do maior motivo de crescimento da Orca, que é o quê? A gente está tentando implementar isso e voltar essa parte lá atrás. Não só trabalhar pelo celular, né? Eu ter um catálogo bem apresentável, atender bem um cliente, entregar uma mercadoria com rapidez, não ter falha dentro do produto, de entrega. Então, eu acho que tudo é consequência para uma revenda, né? Para uma nova visita, para um novo trabalho, produtos novos, né? E esse é o diferencial, né? Que a gente tem e está buscando, e a gente não abre mão disso, é o nosso DNA. Isso é muito legal que você comentou. Hoje a gente está numa feira de negócios aqui, eu imagino que deve ter, sei lá, 30 empresas que devem vender o mesmo produto que o meu. E quando a gente veio fazendo toda a preparação para a feira, a gente fez alguns treinamentos antes da feira, até o último dia, na terça-feira, a gente fez um treinamento. E o que você falou de ensinar até cumprimentar na mão, é uma coisa que às vezes as pessoas acham que o nosso time vai por conta própria aprender ou vai ser tão bom quanto o nosso se a gente não instruir. Então, por exemplo, a gente veio aqui para a feira, o time tem meta de abordagem, meta de captação de lead, não quero ninguém jogado, sentado na cadeira, é horrível, você passa num stand e tá todo mundo lá comendo, bebendo, parece que o cliente entra e atrapalha. Então a gente, olha o nome da pessoa no crachá, chama pelo nome, cumprimenta na mão, demonstra entusiasmo, não já chega oferecendo produto, e a gente vai ensinando isso, e mesmo assim tem desafio com o time, não é que o time entrega 200% de resultado, mas a gente vai ajustando. Só que se a gente treina e tem desafio, imagina quem não treina. Eu vejo isso assim hoje no mercado, até preocupante isso, pelo despreparo, né, das pessoas, essa falta de investimento nele mesmo, né? Hoje a pessoa acha, vou ser um representante comercial, vou pegar uma pasta, vou para o campo e vou vender, coisa mais simples do mundo, mas eu não tenho obrigação, não tenho horário, não existe isso. Tudo que acontece tem que ter dedicação, é cedo e para a tarde, né? E o preparo em si que eu acho que é o diferencial. O que você está falando de preparar, a postura que o cara tem, né, e tudo. Eu olho muito como exemplo. Hoje eu tenho uma pessoa lá que é o Silvio, que é sócio da empresa, né, que é a pessoa que toma conta do departamento de compras. O Silvio não deixa de atender ninguém, mesmo ele sabendo que não vai comprar daquela pessoa, que ele tem uma mercadoria que nós não vamos comprar, que ele não tem preço, mas ele não deixa de atender. Sabe por quê? Porque a pessoa está lá trabalhando, cara, o cara está fazendo o trabalho dele, ele está no campo, ele está lá mostrando. Amanhã ele pode pegar uma boa pasta e ele vai levar aonde? Vai trazer para a gente, nós vamos negociar. E essa reciprocidade, esse respeito, ele é muito importante. E você não vê isso mais hoje no mercado. Né? Então, eu acho que essas coisas que fazem um pouquinho da diferença do que está acontecendo com a gente. E esse foi um aprendizado que eu até mudei no meu modelo de gestão depois que eu fui lá a primeira vez. A gente, numa conversa informal, andando pela logística, você me falou, Gustavo, eu recebo todo mundo aqui. Porque às vezes o cara vai me falar uma coisa e daquela coisa eu vou ter um insight, vou tirar algum aprendizado daquilo e vou aproveitar aqui. Possa ser que agora não, mas daqui a um tempo aquilo vai me servir, ou ainda não está fazendo negócio, daqui a um determinado tempo faça sentido. Com certeza. E aí eu mudei, porque eu falava assim, não, eu não vou receber ele não, já que eu não vou comprar, eu não vou atender ele aqui. Eu tinha muito isso comigo e eu mudei. Hoje eu escuto, mostro minha empresa, o que é importante para mim, quais são os pilares, como a gente trabalha, a nossa metodologia, aí vai do fornecedor encaixar ou não, né? Que aí é uma decisão dele. Mas isso foi algo que eu aprendi contigo lá. Você gosta de ser mal atendido? Não, ninguém gosta. De forma alguma, né? Então, eu acho que isso é recíproco. Então, quando você trata bem, vem troca. Vem troca. Tudo que você faz, vem. Eu acredito muito na lei do retorno, né? Eu acredito demais na lei do retorno. Então, assim, hoje não dá, amanhã vai acontecer. Eu sou o cara mais otimista do mundo. Eu vejo o Brasil, assim, um potencial imenso. Independente de governo, política, de tudo. Quem se adequar ao que está acontecendo, quem correr atrás, ele vai beber água linda lá na frente. Ele vai crescer com dificuldade, mais devagar, ou mais depressa, vai acontecer, de acordo com o que ele vai fazendo, né? Vai de acordo com as parcerias.
Se a gente conversar, chegar num detalhe, ter esse network que você falou, de trocar essas ideias, pode surgir muita coisa boa. Não pode? Então, eu acho que é aí. Entendeu? Então, o que eu falei para você do seu mérito. Cara, várias visitas, eu nunca tinha te comprado. Vamos acertar e começamos um trabalho, né? Agora vai depender do que a gente vai fazer para fazer isso, tem que se tornar grande. Agora tem que... Não é isso? Então vai depender do que a gente vai aliar. Mas é isso que acontece. Eu com você, com outro fornecedor, isso que vai fazer o nosso diferencial, né? Então eu acredito muito nisso, nessa parceria, nesse respeito, né? Nessa cumplicidade. Né? Eu acredito muito nisso. Nós somos muito parceiros, né? São de todos. A gente dá muito valor nisso. Isso é muito legal. Você comentou comigo que você pegava o carro, saía de Goiânia e batia em outros estados. Você vendia, formava o time, ia contratando. E como que foi esse modelo de expansão? O que aconteceu? Era assim, a empresa, na época, quando eu saí da empresa automotiva e fui para a linha de construção, né, eu precisava para esse mercado e trazer. E na época nós tínhamos 80 representantes na linha automotiva. Todos os 80 representantes vendiam para a Orca. Mas qual que era o foco deles? A linha automotiva, porque eu não tinha volume. E eu cheguei e falei, gente, eu não quero mais ninguém. Quem quiser trabalhar com a Orca, é com a Orca. Não vai trabalhar com outra pasta. Todo mundo falou, você é doido? Você não vai ficar sem ninguém, ninguém vai querer. Ficou 2. Você já fez um filtro, né? Essas 2 pessoas que ficou comigo se dedicaram só à pasta da Orca. E eu fui para o campo. Contratar novos representantes, então eu tinha de vender para pagar a despesa, assim funcionava, né? Que hoje as pessoas não verem, né? E para pagar a despesa, uma maneira de dizer, e contratava, treinava a pessoa, deixava ele com a pasta, ia para outra região fazer um novo tratamento. Então no começo eu chegava a passar 2 meses fora para fazer esse trabalho. Caraca. Era. Então isso foi em vários estados. Como a empresa não tinha preço, não tinha condição, eu ia para onde ninguém estava. Quanto mais longe, mais fácil era a venda. Né? E a gente veio, fez o trabalho inverso. Eu fui de fora para dentro. Me estruturei lá fora e hoje eu estou dentro de casa, crescendo dentro de casa, fazendo um trabalho totalmente diferente. E esse geralmente é o oposto, né? A gente começa mais perto, por custo, etc. Foi ao contrário. Né? E qual que foi a maior vantagem que eu cheguei nisso, Gustavo? Quando o cara fala em qualquer estado, eu praticamente conheço todas as cidades. Eu sei das particularidades. Né? Então, isso fez um diferencial muito grande. Né? E nesse processo que você saía para vender e procurar um representante, o que você olha num cara e fala assim, pô, esse aqui é um bom representante? O que é inegociável para você nessa contratação? Na época, o que eu via muito? Como a gente estava no campo, a gente via as pessoas que estavam atuando. Todo mercado, você pegava um comentário. Eu acho que hoje é assim. Na época era mais fácil, você tinha pessoas mais comprometidas. Talvez pela carência, pela necessidade da época, a pessoa tinha um comprometimento maior. Né? E a única coisa que eu buscava no cara era o seguinte, que ele fosse um cara trabalhador e honesto. O resto a gente moldava. A partir do momento que uma pessoa trabalha, ele pode ser até mais lento. Deveria ser obrigação, né? Isso, mas ele é um cara, se ele é um cara trabalhador, ele acorda cedo, ele busca, o aprendizado ele acontece. Né? E eu enxergo muito assim, uma coisa que nós fazemos muito diferente. Hoje você dá um treinamento único para todos. Cada pessoa é de uma maneira, você tem que dar um treinamento específico para uma pessoa. Um tem facilidade de internet, o outro tem facilidade com elétrico, o outro tem com hidráulica, o outro com cada linha. E se você quiser fazer o mesmo treinamento, você não vai ter um resultado bom. Você vai ter um resultado bom com 1 ou 2 pessoas, não no contexto geral. Porque talvez eu estou falando de uma linha elétrica, o cara é bom em hidráulica. Não adiantou nada, então tem que ter um foco totalmente diferente. Então, essa parte de trazer as pessoas e fazer o trabalho com elas diferenciado, eu acho que foi a maior mudança que a gente teve. Eu acho que foi a maior mudança. E
Eu vejo muito o Adib da CIMED, ele é um cara que também está bem pulverizado nível Brasil, e ele fala que existe um Brasil em cada estado, né, em cada região. Com certeza. Como que você lida com a cultura de cada lugar? A gente tem que se adequar a ela, né? Cada local tem sua particularidade, da mesma forma que cada pessoa tem a sua, não é isso? Comida, tudo em geral. Até o vestuário, cada região se veste de um jeito, se trata de um jeito, né? Então, uns estados são mais receptivos, outros são mais fechados, né? Isso tudo vai de acordo com o que você vai fazer. Eu enxergo assim, tem muitos estados que têm um incentivo maior do governo, ele se destaca mais. Tem outros que têm menos, destaca menos, né? Mas eu acredito em região mal trabalhada. Eu não acredito em região ruim, que não tem resultado. Nunca acreditei nisso. A gente sempre buscou um trabalho diferenciado de quê? De visita, de estar presente. É isso que eu acho que é o diferencial, né? É o que nós estamos buscando. A sua base, ela fica em Goiânia e aí você despacha para todos esses lugares. Isso, você tem pontos de apoio? Não tem ponto de apoio, tudo de Goiás. É a maior dificuldade ainda, porque eu tenho os atacados regionais que estão dentro das regiões, né? Então eu tenho um custo totalmente diferenciado, mesmo assim a gente consegue estar lá dentro e fazer um trabalho. Mas isso é o que eu falei para você. Eu enxergo muito isso hoje, esse resultado, no treinamento que é dado para as pessoas, né? Nesse respeito que é dado, nesse comprometimento que a gente tem, né? E quem trabalha, quem corre atrás e se dedica, vai acontecer. Não é isso? Você já imaginou se você não acreditasse na sua empresa, como é que ele ia acontecer? Não. Então, se eu tenho um colaborador que não acredita no meu projeto, não acredita na empresa, ele está no lugar errado. A partir do momento que ele acredita, acontece. Não. Concorda comigo? Eu gosto sempre de falar que primeiro a gente escolhe com quem e depois a gente decide para onde a gente vai. Porque se a gente tem pessoas que têm os mesmos valores que nós, que têm o mesmo compromisso, você falou, pô, o cara trabalha duro e é honesto. Pô, já tá setado os valores dele. Agora vem cá, eu vou te ensinar parafuso, eu vou te ensinar hidráulica, eu vou te ensinar a vender disso. E aí você vai, o cara tem que ter humildade para aprender e se desenvolvendo. Agora, se a gente tá indo para sentidos opostos, porque, pô, se eu tenho um projeto contigo, eu acredito, você não é alguém remando contra, né? Então tem que tirar isso de dentro do trabalho. E eu vejo, Luiz, que você tem um modelo de gestão bem acessível, né? E eu vi, até antes do podcast, eu perguntei para ele, Luiz, como você quer que eu te apresente como diretor? Tá? Ele falou, não, pô, eu trabalho... Como que foi a definição que você falou? Mas, lá nós trabalhamos por monte. Como é que é trabalhar por monte? Todos nós somos parceiros. Com todos eles tem um respeito, a gente... conversa muito, todo mundo sabe, os cabeças, está tudo envolvido no processo. E uma coisa que a gente tenta fazer também, até com os funcionários, a parte interna, deu uma faxineira. Ela tende a acreditar na empresa e no projeto, então por isso que acontece. E a pessoa tende a amar a empresa, não tem? Ela tende a amar, ela tem que ser respeitada. Não é porque ela é uma faxineira ou uma pessoa do estoque, não. Cada um na sua função. Né? Então ele tem que dar o melhor dele naquela função. E é isso que a gente prega hoje. Hoje a gente está trabalhando muito o ser humano, o material humano, né? Sobre treinamento, investindo em pessoas, né? Porque muitas vezes, uma pessoa está faltando uma frase, uma palavra que você vai falar para ela que vai mudar a vida dela. Porque na posição que nós estamos, a vivência, os relacionamentos que a gente tem, a gente enxerga algo diferente de muitas pessoas, né? Então, muitas vezes uma fala, uma orientação muda a vida no seu colaborador, né? Isso vai trazer o quê? Vai trazer um comprometimento maior dessa pessoa, tanto com você quanto para a sua empresa, né? E trabalhar por monte é uma coisa engraçada, né, cara? Eu escutei isso há muitos anos atrás de um menino, né? Que a família dele trabalhava por monte. O que era trabalhar por monte? Todo mundo trabalhava num bem comum. Mas a empresa não é isso. Qualquer colaborador, todo mundo não é envolvido num processo só para ter um resultado no final? Porque no final aquilo vai beneficiar todo mundo. Todo mundo. Então, nós estamos trabalhando por monte. E eu acho assim, que é isso que está faltando hoje, né? Esse envolvimento que antigamente nós tínhamos, desculpa a palavra, tesão, emoção, essa vibração,
Cara, não vejo isso mais. Você não tem as pessoas que vestem a camisa da empresa. Hoje eu estou vendo isso na sua empresa. Mas você está plantando isso. E muitas vezes você está fazendo uma coisa, até sem perceber que está acontecendo. Por quê? Porque você está focando num trabalho, você criou a identidade da sua empresa, criou o seu DNA e é isso que não vai mudar. E é o que eu não abro mão também. Nós temos a nossa forma de trabalhar, nós temos a nossa forma de condição e a gente não abre mão disso. Por quê? Vai ficar, eu posso estar aí daqui a alguns anos, minha orca vai ficar, é isso que a gente quer. Eu não tenho essa ambição de ser o maior. Eu quero ser um dos melhores. Eu quero ser uma das empresas melhores de se trabalhar. Eu quero ser uma empresa que o cara ganha dinheiro comigo. E é isso que eu estou buscando. Essa satisfação vai trazer comprometimento e resultado. Eu enxergo muito isso. Isso é muito forte, porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para treinar o meu time. Mas a verdade é que se a gente não treinar, se a gente não parar para desenvolver as pessoas, às vezes a gente tem que fazer um papel até quase que de um psicólogo. É aquela palavra, aquele conselho, é um papel de mentor, de você colocar a pessoa do ponto A para o ponto B, encurtar a distância, o tempo de aprendizado. E eu vejo que as empresas que têm sucesso são as pessoas que estão engajadas, estão motivadas, porque quando eles constroem aquilo junto, o engajamento, o comprometimento aumenta muito mais. Porque é fácil, na nossa cadeira a gente chega lá, pega uma decisão, é de cima para baixo e acabou. Pô, é muito mais fácil. Mas se a gente vai e constrói com um time, o nível de engajamento fica muito maior. Hoje foi um dia atípico, eu não consegui participar do alinhamento matinal com o meu time, porque eu tinha um compromisso aqui na FEICOM antes de abrir. E aí eu cheguei, já parei o carro, estacionei, e aí vim pela parte de fora correndo, e meu time se encontra todo dia na ponte da FEICOM para fazer um grito de guerra. E nisso, na hora que eu passei na rua, os batuques estavam tocando e o time cantando lá. A gente tem um time relativamente pequeno, a gente estava em 12, 13 pessoas cantando, e a feira como um todo fora tava ouvindo. E o pessoal, caraca, que energia é essa? Olha esse time, olha essa empresa, tal. E aí eu passando assim e tal, aí a menina falou, pô, foi você ontem que tava com o Neymar, tal, pô, sua equipe, ela é demais, não sei o quê. Ela falou assim, posso falar uma coisa pra você? A energia de vocês é tão boa que eu fiquei com vontade de cantar o grito de guerra ontem com vocês. Eu falei, não seja por isso. Amanhã, 9h30, lá na ponte, e se você quiser vir pro meu time, vamos embora. Então, quando você mostra isso para as pessoas, quando você vive com o time, você tá na operação, não tem como ser diferente. Porque, pô, adianta eu ficar dentro de uma sala cobrando a galera de entregar o resultado. Não, tem que viver a operação com eles. Eu fui lá nessa empresa, você foi me mostrar o sistema que você implantou no estoque. Pô, você pegou a máquina lá, já saiu bipando, mostrando, e pega essa capa. Quem entende da operação, né? Aquilo é estratégico. E você falou uma coisa muito importante. Imagina você, gestor da empresa, um gerente, um comercial. Se você, como gestor da empresa, não acredita, não tem essa vontade, essa gana, essa tesão, essa emoção, não é esse cara otimista, como que você vai contagiar as pessoas? Tem como? Não tem como. Como também não tem como você ajudar quem não quer ser ajudado. Tem pessoas que você vai tentar e não vai dar conta nunca de mudar essa pessoa. Então, você tem que ter um time que acredita no que você está fazendo e que acredita na empresa. E eu acho que isso é Deus do departamento comercial, de uma faxineira, igual eu falei para você. Então, se você chegar hoje na Orca, todo mundo está lá comprometido em atender bem, né, e buscar isso. Né? Então, nós somos uma empresa que ela está em crescimento, está em ascensão. Né? Tem muita coisa para ser moldada, para ser mudada, para ser copiada. Porque a melhor coisa do mundo é copiar, tá pronto. Você só vai moldar do seu jeito. Não adianta eu querer fazer igual o Gustavo, eu nunca vou fazer. Eu posso pegar o que eu estou aprendendo com você e pôr do meu modelo, da minha forma. Né? Trocando uma ideia com você, isso vai acontecer. Talvez eu vou conseguir fazer melhor do que você. Mas talvez eu tenha de fazer da minha maneira para dar certo, não da sua. Porque são empresas diferentes, postura diferente, atitude diferente, pessoas diferentes. Né? Então é onde eu enxergo. Aí eu acho assim, tá aberto para quem quiser fazer. Eu acredito demais nesse Brasil e eu sou um cara otimista demais, vejo o trem. Eu com muita preocupação com o que está acontecendo, mas com muita oportunidade. Né? A pessoa que se preparar para o que está vindo, vai colher. Vai sair muita gente do mercado. Eu estou enxergando isso com muito receio.
né? Mas estou enxergando também com muita oportunidade. Para todos que buscar um entendimento, um aprendizado, um trabalho diferenciado, né? Pega você aí há 3 anos atrás e o que virou hoje. Olha o seu crescimento de 2 anos para cá, que é nítido, é visível, entendeu? Mas é porque está sendo feito com base, está sendo feito com estrutura. Não é uma coisa feita aleatoriamente e conversa fiada, não. O que você está falando é verdadeiro. O que você está fazendo, o que você está pregando, você cumpre. É a carência do mercado hoje, né? Eu falo pro meu time, a gente tem que entrar de sola. A gente tem que ser agressivo comercialmente, tem que se desenvolver, tem que correr atrás. É diferente de empurrar uma venda no cliente, tem que ser um vendedor consultivo. Mas eu falo para eles, a gente não pode entrar para perder. A gente fez a campanha de Copa do Mundo aqui, a gente trouxe muito essa questão de time, de Copa do Mundo, e Neymar e etc. Eu falei, cara, Brasil e Argentina, você vai entrar como? É de sola, é para rachar. O que eu vi muito nisso aí? Tem crise, não tem? Tá falando de crise que não tá acontecendo. Você pegou o limão, fez uma limonada. Você criou uma campanha em cima da Copa do Mundo que tá aí. Eu achei super interessante. Você teve criatividade, né? E uma das coisas que eu posso falar hoje, assim, mesmo de coração, hoje a Orca tem uma equipe no campo excepcional. Cara, eu tenho parceiros, supervisores, gerentes, representantes comerciais que gostam da empresa, que amam a empresa. Esse eu acho que é o diferencial que a gente tem. E são pessoas, Gustavo, que quanto mais eles acreditarem, mais sucesso eles vão ter. Por quê? Porque você falar de uma coisa que você acredita, que você confia, é fácil. E você contagia. Mas eles não estão falando mentira, estão falando verdade, eles estão falando uma coisa que é pregada e é feito dentro da empresa. Vende aquilo que acredita, né? É isso. Por que eles acreditam? Porque acontece. Dificuldade, todo mundo vai ter alguma dificuldade, alguns problemas vão ter. Mas isso é corrigido, é moldado, você não pode continuar no erro. Não é isso? Então, muda-se aqui, conserta-se lá e a gente vai mudando e cada dia um passo acima do outro e crescendo, né? A gente tem de agradecer muito a todos, né? Igual hoje, quando você falou no começo lá como que começou, até não falei, mas hoje a gente tem uma sociedade, nós somos 4 empresas. Nós temos a WB Componentes, nós temos a Orca Distribuidora, nós temos a Fiel, que é a raça nossa, e nós temos uma importadora. Nós temos uma sociedade, assim, o diferencial nosso é a nossa união, cara. Respeito um com o outro, uma coisa linda. Você não vê isso quase hoje, sabe? Não. Então a gente é muito comprometido um com o outro. Tanto na empresa quanto no pessoal. De respeito, de maneira de lidar. Então eu acho que isso é uma coisa assim que cada dia dá mais força pra gente trabalhar. Entendeu? E Luiz, eu vejo que as suas empresas não são operações simples. Porque hoje o trabalho, por exemplo, da Orca de distribuição, de pulverizar isso, vários estados, ela é uma operação pesada, vamos dizer assim, né? Muita logística, muita eficiência operacional. E aquela vez eu visitei a parte do automotivo, também é uma estrutura gigantesca. As outras 2 unidades eu não conheço. Mas como que você consegue dividir o seu tempo para você conseguir entregar resultado com todas as empresas? Os outros sócios administram as outras empresas. Hoje eu estou na Orca. Os outros administram a WB e a raça nossa. Então, cada um tem a sugestão, são independentes, a gente senta, claro, que faz as ações, vê os projetos que está fazendo, mas existe uma estratégia individual, porque são negócios diferentes, estruturas diferentes, totalmente à parte. Totalmente à parte. Mas todos nós sabemos o que está acontecendo, é isso que é importante. Entendeu? Então, essa troca de informação, ela traz para você uma assertividade maior, né? Você fala alguma coisa aqui, é o que você falou, você vai aprendendo, não vai? Então, você vai visitar uma indústria, você vê a maneira que eles tratam o estoque, a limpeza, alguma coisa, você traz algo diferente para a sua empresa, né? Da sua maneira, da sua forma, você vai trazendo isso vai moldando. Então, muitas vezes, se você não testar, você nunca vai saber se vai ser aprovado, se vai funcionar ou não. Não é assim que funciona?
Então, eu acredito muito nessa troca de informação, eu acredito muito nessa parceria, eu acredito muito na verdade. Né? Uma coisa que a gente prega muito é isso lá na empresa também, eu acho que é um diferencial. Né? Ser verdadeiro, não ter mentiras, isso é uma coisa que eu acho que ela traz um benefício e um crescimento imenso. Que eu acho que é Esse isso aí. ponto que você comentou de sociedade, eu acho assim, um tema muito legal, porque muita gente tem aquela trava de eu não vou ter sócios, eu não quero trazer alguém aqui, pô, o bolo é só meu. Eu tenho uma teoria comigo que eu não quero ter a maior fatia, eu quero que o bolo cresça e aí todo mundo vai vindo juntos. O que eu vejo, Luiz, que o pessoal erra muito na questão da sociedade é que chama o sócio para dividir o lucro e não chama para dividir a responsabilidade. Igual você falou, pô, eu tô na Orca, tem uma pessoa que toca a importadora, outra que toca o automotivo, todo mundo sabe de tudo, mas cada um tem a sua Com responsabilidade. certeza. E eu acho que o pilar que sustenta tudo isso é o valor que vocês têm. Pô, honestidade, trabalho duro, transparência, tudo que você vai trazendo. E muitos donos de empresa, eu vejo que ele quer ter uma frase bonita lá de missão, visão e valores, só que não é aquilo que ele vive. Ele prega uma coisa e não põe isso em E prática. aí não tem sustentação. Então, pô, se você tem um time de campo muito bom, se você tem um time interno muito bom, é porque a verdade é que aquilo é o reflexo do dono. Às vezes a pessoa que está ouvindo pode não gostar disso. Se o time é ruim, ele é o reflexo do dono. Com certeza. Assim, eu acredito muito nisso, porque por que eu falo para você que nós temos uma puta de uma equipe? Passou muitas pessoas, esse foi um ano atípico. A rotatividade foi muito grande, porque a dificuldade de pessoas está muito grande. E hoje a maior parte das pessoas são muito imediatistas. Como é que isso acontece da noite para o dia uma venda se você não tem relacionamento? Você não espera, a gente usa a palavra lá que chama-se curar. Curar. Tem um tempo de cura. Não tem um tempo de cura? Tudo que você vai fazer tem um tempo de cura. Você lança uma mercadoria nova, ela tem um tempo para ela se firmar no mercado. Ela pode ser nova para mim, não para outras empresas. Mas o cara já tem um fornecedor. Até eu chegar no ponto dele comprar aquela mercadoria de mim, ela tem um tempo de cura, vai ser o trabalho que eu vou fazer, a negociação que eu fiz com você. Então isso é em tudo. Né? Então hoje o mediatismo está atrapalhando demais o mercado. Então muitas vezes a pessoa não se dedica, né? E espera acontecer isso, que é o que? O aprendizado, é o relacionamento com o cara, é o conhecimento da mercadoria que você tem na mão, do seu produto, para você falar com propriedade do que você está falando, de convencimento que você vai ter e trazer algo. Que eu falei para você que eu acho que hoje o representante comercial ele tinha de entender que ele é um consultor de venda. Ele não tá ali só para... Não, ele é um consultor e ele não enxergou isso ainda. Muitos não. Luiz, eu acredito que o vendedor, o representante, ele tem que levar oportunidade. Ele tem que chegar lá e mostrar como o cliente dele vai ganhar dinheiro com aquilo. Porque a venda ela vai ser uma consequência. Porque, pô, se eu chegar lá para te vender o produto, parece aquela sensação de que eu tô querendo tomar seu dinheiro. Agora, se eu tô te levando uma estratégia de negócio, se eu tô te fazendo... E tem que estar alinhado. Cliente, indústria, todo mundo na cadeia tem que estar com a mesma visão para fazer o negócio acontecer. E eu vejo que às vezes muita gente só vou defender o meu aqui. Deixa eu vender isso daqui e não se preocupa com o sellout do cliente, não preocupa saber se aquilo foi uma venda boa para o cliente, se está sendo bem atendido ou não. E isso vai acabar esfriando. E aí o cara depois fala, pô, tal cliente é oportunista. Porque você não levou nada bom, cara, só vai te olhar por preço. E assim, no nosso segmento eles falam um tal de cauda longa. O que é o cauda longa? Hoje nós trabalhamos com mais de 15 mil itens. Né? O representante comercial, o cliente em si hoje, pelo tempo, pela maneira que está trabalhando, ele te entrega um papelzinho, eu quero isso. Beleza? O representante anota, até mais, vamos embora, tchau. Aí chega outro, o seu é esse. Ele não explora mais o material que ele tem na mão. Então, o que ele está vendendo do seu produto? Só o A. Só aquele produto de briga.
tanto eu não ganho, quanto o cliente também não ganha, que é o preço de briga. Mas eu tenho tantos produtos ali que foi explorado, se o cara tiver conhecimento, o cliente olhar o catálogo e falar, poxa, você trabalha com isso, cara? É um produto que dá uma margem, tem um agregado maior para ele, quase ninguém vai ter, e ele consegue um resultado diferente. Então, é isso que eu falo para você que está faltando, né? Essa cumplicidade de se explorar o material que você tem. Né? Hoje você tem 1000 itens. Eles falam 80-20, você tem 80 que não vende e 20 que vende. Então, assim, o que eu enxergo hoje muito é essa falta de explorar o que você tem na mão. Então, hoje o cara tá explorando, só quer vender o óbvio, só quer vender aquilo. Cara, hoje você entra no mercado, tem tanto produto para vender. Então, o que nos assusta muitas vezes é você chegar num cliente, né? E mostrar um produto, o cara falar, porra, cara, você tem isso aqui? Eu falei, tem, há muito tempo. Falta de exploração, tanto do representante, ou talvez até do cliente, dessa falta de tempo e disso, né? Então, assim, é onde eu enxergo que pode ser o diferencial. Eu estou acreditando muito, que eu acho que a gente tinha de voltar. Eu acredito muito Então, todo mundo para venda online, mas eu estou acreditando que acho que o cliente hoje está carente desse pegar na mão, desse calor, dessa busca de aproximação. Eu acho que vai ser isso aí ainda uma coisa que faz a diferença no mercado, muito grande. Faz a diferença. Eu acredito mais nisso, né? Vejo você fazer muito isso. Né? E a gente copia muito. Eu aprendi muito com você lá também, né? Eu acho que é assim que a gente vai trocando essas ideias e vai acontecendo, né? Tá? Não, pô, Luizão, muito bom, cara. A gente está caminhando aqui para a parte final do podcast. Primeiro eu queria te agradecer por ter vindo aqui, foi uma aula, anotei várias coisas aqui, a gente até falou muito sobre vendas e tal, e todas as empresas de sucesso, elas têm vendas como core, né? Então, pô, eu vou comprar melhor para eu vender melhor, eu vou cobrar melhor para eu poder vender melhor, a minha logística vai ser mais eficiente para eu vender melhor, e aí no final do dia o resultado da empresa como um todo vai ser bom para todo mundo. E eu vejo que vocês fazem isso muito bem lá. Luiz, se hoje você tivesse a oportunidade de levar uma mensagem para todo mundo, qual mensagem seria? Cara, acredite primeiro em você. Né? Eu acho que tem de ser otimista. Não deixe o pessimismo tomar conta de você. Né? Eu acho que tudo, se você tomar uma atitude diferente, pode melhorar. Eu vejo muita gente reclamar, nossa, tá difícil. Mas ele não fez nada diferente para mudar a situação dele. Eu acho que é isso que está precisando hoje, é o cara acreditar nele. Né? Como que você vai mudar a sua vida se você não acredita em você? Não são as outras pessoas que têm de acreditar em você, não. É você que tem de acreditar em você. Então, eu vejo muito isso e eu acho que essa que é a mudança, que é o start, que vai acontecer. Então, poxa, como que eu vou atender uma pessoa se eu estou triste, se eu estou para baixo, que eu acho que eu não vou dar conta? Eu nunca vou dar conta de fazer isso em qualquer segmento. Não é segmento de vendas, não. Né? Eu tenho de gostar de mim, em primeiro lugar, e fazer a chave virar. A partir do momento que eu fiz a fase virar, o resto acontece. Só isso que eu tinha de falar. Entendeu? Eu acredito em você. Põe para moer mesmo, desculpa a expressão. Vamos pôr o tempo para trabalhar, porque é isso que está precisando. Sola. Coragem e pôr a cara a tapa. É o que nós precisamos fazer. Tá? E te agradecer por estar aqui, por esse momento. Né? É muito bom. Obrigado pela parceria. Né? Vamos fazer isso virar, isso acontecer com muita força. Não, é isso, turma. Chegando ao fim aqui, uma salva de palmas, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns.